Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje para continuar a ideia lá dos inteiros, das operações com os números, né? Dos valores aí que vocês podem localizar dentro, né, desses números negativos, como nós vimos nas duas aulas anteriores. Nós fizemos já um termômetro, olhamos lá a reta, né? Lembra? Reta na horizontal, da esquerda negativo, da direita positivo. Hoje nós vamos fazer operações com os números. Para me acompanhar, para ser o porta-voz de vocês no chat, colocar o que vocês estão comentando, dizendo e, claro, perguntando, professor Osmar. Olá, bom dia, Jonas, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídia e Educação de São Paulo. Vou acompanhar o chat aqui, as interações, os comentários que vocês fazem no decorrer da aula, né, Jonas? Aquelas perguntinhas básicas, aquelas respostas coerentes que vocês sempre mandam. O pessoal do 7º ano sempre participativo e ativo, né, nas nossas aulas, né, Jonas? Isso mesmo, isso mesmo. Hoje aqui nós vamos fazer algumas operações, né, colocar algumas operações e também dar a quarta missão aí para vocês do Matemática em Casa. Recadinho aí antes, professor ou aluno que ainda quer se inscrever, dá tempo ainda, sem problema nenhum. No início, geralmente, das aulas, tem lá o QR Code, o link, acesse lá por ele, ou, se você precisar, professor, entre em contato com o nosso e-mail. O e-mail é cmsp.mate@gmail.com. Mande lá alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, caso vocês tenham, nós vamos pedir para responder consecutivamente aí o mais rápido possível, tá? Então, para a aula de hoje, vai aparecer a habilidade aí para vocês. Pode colocar para eles, diretor, a habilidade? É a habilidade 4 do 7º ano. Essa habilidade aí é resolver e elaborar situações, problemas que envolvam operações com números inteiros. O objeto, né, de conhecimento, no caso, é números inteiros, uso, né, como nós utilizamos eles. A história, operações, que é o que nós vamos calcular hoje, né, fazer algumas operações numéricas, associada com pontos na reta numérica, e no caso essas operações também de simétrico ou não, que nós vimos anteriormente. Então, para a aula de hoje, nós vamos relembrar, né, refazer a questão da operação dos números, né, dos sinais. Lembra aquelas regrinhas de sinal que nós vimos, que vocês acreditam que muitos já viram? Vamos tentar relembrar para executar essa aula de hoje. Pode colocar para eles, diretor, na tela. Então, as regrinhas de sinal, só para lembrar, né, nós já fizemos, só para retomar, tem o seguinte. Então, as regras de sinais surgiram em Alexandria, né, na cidade do Egito, com Diofanto, né? Mas apenas em 1867 foi demonstrada, né, foi colocada lá no papel a eficácia por Hankel, né, quem construiu, quem desenvolveu essa escrita nessa forma. Essa regra tem como unidade para a multiplicação e a divisão. Então, o que eu vou fazer de operação aqui? É multiplicação e, no caso, a divisão. A ideia aí que eu sempre vou elencar com vocês, muitos vocês podem, menos com menos é mais com menos é menos, vocês podem fazer essas regrinhas sem problema algum. O que eu gosto aí, pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte, eu gosto da ideia de sinais iguais, ó, é positivo, Osmar. Sim. Sinais iguais é positivo. Sinais opostos, tanto faz, mais com menos, ou menos com mais, ou positivo e negativo e positivo, tanto faz. Vai dar sempre negativo. Então, tudo que é diferente é negativo. Tudo que é igual é positivo. Seria mais ou menos essa a ideia. Sim, né? E assim, os professores sabem muito bem quem dá aula para o 7º ano, que é um grande desafio, né? Porque a gente vem uma vida inteira trabalhando essa questão do número natural positivo. Né? Aí um belo dia você chega e tem que falar para explicar para o estudante que existe tudo que você faz com um número positivo, você faz com um número negativo. Então, realmente, assim, eu sempre tive muito cuidado na hora de trabalhar essas questões, principalmente as regrinhas de sinais, né, Jonas? Né? Isso, é verdade. Muita confusão aí no decorrer da escola, dos anos, né? Mas a gente com um pouquinho de paciência, prestar atenção, essas aulas são importantes. Daqui a pouco a gente vai fazer uma atividade mais dinâmica, aí, né? E aí vocês vão perceber que tem uma associação toda com isso que o professor Jonas está falando. Isso mesmo. Então, a ideia aí é sempre assim. Os números, você vai fazer a operação que está ali no caso. Vou apresentar para vocês a multiplicação. Os números, você faz a operação normalmente.
Normalmente você faz essa operação. O sinal, aí você vai ter que meio que olhar essa regra aí, observar. Pode pôr na tela para eles, diretor, que é o seguinte. Então eu tenho, primeira coisa, 10 vezes 7 ou 7 vezes 10, resposta é 70 aqui, ó. Ok. Tá vendo? Ó? Aparece em todos o valor como resposta 70, beleza? Ok. Eu vou fazer então a regra de sinal. Não tem sinal, então eu entendo que é positivo. Entendo que é positivo. Sinais iguais, positivo. 2 negativos aqui, ó. 10 negativo que multiplica 7 negativo, sinais iguais, positivo. Sim. Beleza? Sim. Vamos para o diferente. Então aqui eu tenho um positivo e um negativo. Sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, aqui o 7 no caso é positivo, né? Então, negativo com positivo aqui, ó, dá negativo. Então, sempre pensar nisso. Sinais iguais é positivo, sinais diferentes aí é negativo. Essa é a ideia e é como nós vamos operar. Lembrando, por favor, presta bastante atenção nisso. É na multiplicação e na divisão. Operação de adição, operação de subtração, aí é uma outra história, né, Osmar? É verdade, tem que tomar cuidado, é uma confusão bem natural que o pessoal faz. E assim, eu também particularmente não gosto muito dessa coisa do menos e menos mais, porque na hora da gente fazer a soma ou a subtração, ele carrega essa concepção, né? E aí é capaz de incorrer no erro. Sim, porque se eu falasse, por exemplo, menos 10 com menos 7... Então, eu estou somando, eu estou subtraindo, eu estou multiplicando. Então, é complicado isso. Então, por isso que eu gosto muito da ideia do sinais iguais, sinais diferentes. Então, Jonas, e a importância de aparecer sempre o parêntese, né? Em pelo menos em um dos termos. Aparecer o parênteses aí indica que você está fazendo o quê? Uma multiplicação. Então, é importante a colocação, né, desse parêntese aí, que já te indica que você tem que multiplicar. Para o negativo, né? Muito importante, né? Tomar muito esse cuidado. Vamos tentar, então, fazer um exemplo aí com vocês, que é o seguinte, ó. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, que eu tenho 2 valores simbólicos aí, foi representado. Então, por exemplo, eu tenho o A. O A vale 8 e o B vale 2 negativo. Isso daí, tá, se vocês quiserem pegar, tá lá no caderno do aluno na página 67. Importante, hein? Já separa essa página que eu vou pedir para vocês como missão. Então, fique esperto lá na página 67 do volume 2, tá? Do caderno do aluno. Então, eu tenho que olhar o seguinte. Eu tenho lá o A8 e o B2. Numa operação de adição, Osmar, Sim. Simples, eu tenho o 8, como aqui, ó, essa ideia aqui, ó, é uma regra de sinal. Está aparecendo aí para vocês o positivo e o negativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que operar, né? Então, quando eu tenho esses dois aqui, tem que ficar um sinal só. Sim. Sinais diferentes é negativo. 8 menos 2 a gente consegue calcular aqui como 6 Sim, automático. Verdade. E multiplicar? Multiplicar, eu primeiro multiplico o valor. 8 vezes 2, 16. Beleza? Regra de sinal, né? Ó, sinais diferentes. Eu tenho, no caso aqui, ó, um sinal negativo. Então, eu tenho que operar nessa ideia. Okay. E aí que entra o porém. Quando eu tenho uma subtração. Então, aqui, ó, eu tenho o B menos o A. O B, vou até escrever aqui embaixo, ó. O B é 2 negativo. Eu subtraio com um A, que é 8, só que ele é positivo, Osmar. Sim. Entendeu? Quando eu subtraio, no entanto, é uma regra de sinal aqui, né? Perfeito. Então, o que eu tenho que fazer? 2 negativo, né? Sinais diferentes. Mantém, é o primeiro. E aqui é sinais diferentes, né? Legal. Então, vai ficar 8 negativo. Aí é a questão do que eu falei para vocês, né? Eu devo 2 e eu devo 8, é uma forma de falar. Uhum. Mas eu poderia falar menos 2 e menos 8. É verdade. Então, tomar muito esse cuidado, né? No caso de quando você soma, você não aumenta lá o volume. Então, por exemplo, se eu somasse 2 mais 8, daria 10 positivo, não é? Sim. Só que se eu somasse uma dívida,
o que aconteceria? A dívida aumentaria. A dívida aumenta, isso mesmo, essa é a ideia mesmo. Então, se eu devo, R$2, eu devo R$8, eu vou dever ainda, eu não vou pagar essa dívida. Então, eu vou dever, no caso aqui, ó, 10 negativo. E em momento nenhum, aí nessa situação final, aparece multiplicação. Isso mesmo. Tá? Então tem que ficar atento. Isso mesmo. A mesma coisa para o último na divisão aqui, ó. A divisão, no caso aqui, ó, regra de sinal. Então, sinais diferentes dá negativo. Sim. 8 dividido por 2, eu encontro 4 aqui como resposta, sem problemas algum. A mesma coisa vai acontecer para os outros valores. Então, eu tenho aqui, ó, o 6 mais com menos aqui, né, ó, a regra que a gente fala, né, os sinais opostos aqui vai manter o negativo. Então, eu vou ficar com 6 menos 1, que eu encontro 5. Para o outro, os dois negativos aqui, Osmar, Sim. é uma adição. Então, eu devo 10, sinais aqui Diferentes. opostos, Isso. eu vou manter devendo 5. Nesse caso de cima, 6 menos 1 deu 5. No caso aqui, ó, devo 10, devo 5, Continua devendo, né? aumenta, né, a dívida. Exatamente. Então, eu devo 15. Nós estamos focando muito nisso, que é para vocês tomarem cuidado com esse erro aí, evitar esse modelo de erro, tá? A mesma coisa na multiplicação. Então, vamos pensar aqui na multiplicação, regra de sinal. No de cima, sinais, no caso aqui, ó, positivo e negativo. Sinais aí opostos, mantém o negativo. 6 vezes 1, 6. Para o outro, dois negativos aqui, sinais iguais, positivo. 10 vezes 5, 50. Ok. No outro, aqui é uma regra, né? Olha que Sim. legal, né? Eu tenho que fazer uma regra de sinal aqui. Então, eu tenho um negativo. No caso aqui, eu tenho sinais opostos, então vai ficar negativo. E eu tenho 6 que eu tenho que manter. Aumenta a dívida, né, Osmar? Sem dúvida. 7, negativo. E por último aqui, ó, dessa subtração, eu tenho que fazer essa operação. Então, eu devo 5. Regra de sinal, sinais aqui iguais é positivo. Aí que entra, né, Osmar? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu devo R$5. Certo. Não, melhor. Eu te devo R$5. Legal. Eu te devo R$5. Ok. Eu tenho 10. Certo. Como eu sou uma boa pessoa... Você não tinha uma nota de 5. Vai lá. Não, eu sou uma boa pessoa, Tá. eu tenho bom coração, Tá. eu vou pagar minha dívida. Beleza. Porque tem gente que não paga a dívida, né? Às vezes certo. acontece Ah. de não pagar a dívida. Eu vou lá e te pago a dívida. Ok. Vai sobrar alguma coisa? Você pagou a dívida com quanto? Com R$10. Com R$10. Eu tenho que te votar alguma coisa? Claro! Tem? Óbvio. É a pergunta. Tá certa a dívida? Não. Não Tem que teve votar. juros, né? Não teve juros nessa Não, história. não Bom, tem. então, em condições normais, eu lhe retorno R$5. Então é 5 positivo aqui, né? Você tem que me retornar 5. 5 positivo. Para Verdade. divisão, faz a operação de novo, né? Faça a operação. Então eu tenho 6 dividido por 1 é 6. 10 dividido por 5 aqui, ó, é 2. Então a operação eu fiz. Aí faz a regra de sinal, ó. Sinais, no caso aqui, diferentes é negativo. Sinais iguais, o 2 aqui teria que ser positivo. Ok. Beleza? Certo. Já vou até antecipar, vou até apagar tudo isso aqui. Foi muita coisa, nós já vimos isso. Agora que eu quero ver aí, ó. Missão 7º ano. Agora, essa é missão. Vamos lá. Sabe por quê? Hum. Agora eu quero ver quem está participando no Matemática em Casa se é organizado. Eu quero que você pegue o volume 2. Nós estamos no 3º bimestre. Sim. O cara tem que ter guardado. Tem. Então eu quero que você pegue o volume 2, fotografe essa atividade da página 67, essa tabela feita. E mesmo porque já anteriormente a gente já tinha dado uma dica para ele. Olha, é um ano atípico, pega as suas atividades, faz, deixa tudo guardadinho, separadinho, e quando do retorno das aulas está lá. Você vai apresentar. Agora eu quero ver quem é organizado. Sim. Agora eu quero ver. Então você vai lá, tem que mostrar que é do caderno do aluno, hein? Certo. Então você vai lá, página 67, pegar do caderno do aluno, eu quero essa tabela aí, ela tem mais linhas, né? Eu quero essa tabela
preenchida, hein? Então, missão 4, 7º ano, é a tabela da página 67. Aí agora eu quero ver todo mundo ir lá procurar o caderno, né, Osmar? Puta, nós. Mas eu acho que o pessoal guardou, tenho plena convicção. Beleza, então vamos tentar aqui, ó. Vamos tentar uma atividade aí um pouquinho mais simples para vocês. Então essa primeira atividade é a atividade 1. Eu quero que pelo menos vocês operem, né? Faça pelo menos uma das operações. Então eu quero A mais B, A multiplica B, né? O produto entre A e B, B menos A e A dividido por B. Como é a primeira atividade, eu só quero do 10 negativo e do 2 positivo, tá? Primeira atividade, 3 minutinhos, a gente já retorna aí. Bom trabalho. Jonas, retornamos com as interações dos nossos alunos, também os professores participando aqui bastante. Professora Raquel, da escola Arlindo Aquino, lá de Mogi das Cruzes. Obrigado, Raquel, tá com a gente aqui. Nossos alunos participando, e eu vou pegar algumas respostas, vou pegar uma completa aqui, mas o pessoal mandou muito a letra A. A Stephanie colocou nessa ordem, Jonas, menos 8, menos 20, mais 12 e menos 5. Tudo bem? Então essa foi a resposta da Stephanie. Aí o João colocou menos 10, tá? Mais 2 colocou 8, colocou a segunda também, o 20, tá? Aqui o Davi, ele colocou menos 12, menos 20, 8 e menos 5. A Vitória, menos 8, menos 20, 12 e menos 5. E muitos colocando aqui na letra A resposta menos 12. Vamos lá? Boa. Então vamos tentar aí elencar e enxergar. Pode colocar na tela para eles, diretor, a resposta, que é a seguinte. Então, a resposta seria, na primeira, A mais B, 8 negativo, A que multiplica B, 20 negativo,
B menos A, né, ó, a subtração, a diferença, 12 positivo, e A dividido por B, 5 negativo. O que eu vou fazer aí? Eu vou fazer primeiro a multiplicação e a divisão. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Lembra que eu falei que é só multiplicar o número? Sim. Então, eu tenho 10 vezes 2 dá 20. Então, eu não sei o sinal, eu sei que a multiplicação dá 20. 10 dividido por 2, eu sei que dá 5 aqui como resposta e acabou. Então, tanto na multiplicação e na divisão, eu consegui resolver ali sem problema algum. Aí eu vou para a regra do sinal. Reparem, o 10 é negativo e o 2 é positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, o 10 negativo e o 2 positivo aqui, né? Ó. Sim. Então, sinais diferentes é negativo. Se é para um, é para o outro também, né, Osmar? Sim. Então, aqui a mesma coisa, encontro 5 negativo. Então, na multiplicação e na divisão, eu fiz esse modelo. Aí eu vou para a adição e para a subtração. A adição é mais fácil. Eu devo 10 e eu tenho 2, eu continuo, eu pago, né, a dívida dos 10, mas eu continuo devendo, né? Então, eu tenho que simbolizar esse 8 negativo para simbolizar a dívida. Aqui eu tenho uma regra de sinal. Então, eu tenho 2 menos 10, né? Sim. Então, eu tenho sinais iguais, no caso aqui, é positivo. Então, dá 2 mais 10. Aí eu acho que eles encontraram o 12 como resposta. Então, seria mais ou menos essa ideia, né? Sim. Nesse contexto. Beleza, Osmar? Beleza. Para tentar dinamizar um pouquinho aí, vamos tentar num jogo? Vamos. Beleza. Eu tentei elaborar um jogo da seguinte forma. Pode colocar na tela para eles, diretor? Que é o seguinte, ó. Então, é o jogo dos sinais. É uma forma, né, de encontrar e realizar operações com os números inteiros. No caso aí, tem que jogar 2 ou mais pessoas. O que eu usei aí? Eu usei EVA, eu usei alguns papéis coloridos, né? Eu ia usar tampa de garrafa PET, só que eu não consegui, tá? Então, eu vou até explicar o que eu falei para vocês, se vocês quiserem utilizar material reciclável. O objetivo é marcar o maior número de pontos, ou seja, como se fosse um jogo normal, maior número de pontos. Então, cada jogador receberá 6 tampinhas, né? E aí eu vou explicar para vocês que a gente usou aqui para elencar essas tampinhas. E aí ele tem que lançar num alvo. E cada cor dentro do alvo tem uma simbologia. Vou aparecer aí para vocês. Então, essa é a ideia, ó. Então, em vermelho, essa parte central aí, vale 1 ponto. Em verde, vale 5 pontos. Em vermelho, em azul, desculpa. Ó, em azul vale 1 ponto, desculpa. Em verde vale 5 pontos. Em vermelho vale 3. Negativo. Eu não tinha. Negativo. Eu não tinha essas cores. Sim. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar aqui para o diretor. Então, eu montei um alvo da seguinte, ó. Esse roxo, que é a parte que seria em vermelho ali, ó. Tá vendo? A parte vermelha, aqui é 3 negativo. Tá? Essa parte vermelha é o 3 negativo. Essa parte aqui de fora, que está em verde, é o próprio verde de lá. É o 5 positivo. Ganha mais 5 pontos, Jonas. Isso. É supostamente mais difícil, né? É. A área aí é menor, né? E aqui, ó, esse em rosa aqui é o em azul. Vale 1 ponto. Beleza? Tudo Sim, bem? Tranquilo. Só que o que acontece? O que acontece? Eu vou até posicionar aqui. O que acontece? O jogador vai ter 2 tipos de pedrinha. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ter uma azul e uma vermelha. A ideia aí era para mostrar positivo e negativo. Só que eu não tinha. Então, o que eu fiz? Eu coloquei... Essa é o vermelho, tá? Então, se você enxerga vermelho... Eu estou chegando vermelho aqui, tá? Então, essa é a cor vermelha, essa é a cor azul, tá? Então, vermelho... Aí, ó, o Libras está até traduzindo, ó, o vermelho... Isso mesmo, vermelho, e esse é o azul. Então, eu tenho essas 2 cores. Qual que é a ideia? Quando eu lançar na posição que ele parar, vou até colocar aqui, vou ver se o câmera consegue pegar. Eu vou posicionar, tá vendo? Ó? Ele marca na posição maior, ou seja, no caso aqui ele está na posição que é em verde. Então, eu marcaria 5 pontos. 5 pontos. Só que eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Essa aqui é uma... vermelha, tá vendo?
essa aqui seria uma vermelha. Então seria 5 negativo, né, Osmar? Perfeito. Então eu Vai tenho que fazer... multiplicar, isso? Isso, eu tenho que fazer a regra de sinal. 5 Beleza? positivo vezes menos 1, Isso menos mesmo. 5. Então eu vou fazer a regrinha de sinal. Essa é a ideia do jogo aí, como nós vamos fazer. Então, 2 competidores, lança 3 pedrinhas. Sim, Quer começar? pode ser. Tá. Então vamos lá. Então, Osmar e Jonas aqui. Aí eu vou marcar. Você lança primeiro. Primeira as 3, vermelha. as azuis. Vamos lançar primeiro as azuis. Isso. Beleza. Você lança as azuis e coloca aí, a gente descobre o que você vai fazer de ponto. Beleza. As azuis. Opa. Tá, parou no azul, que seria o rosa ali, né? Isso. Então, beleza. Então é esse azul aí, Osmar, vale 1 ponto. Mais 1. Isso. Opa. 5 positivo. Beleza. Na Caramba, sequência. me ferrei, eu acho. Ô, Osmar. Boa. Caramba, velho. Tá. Então eu tenho ali, ó. No caso, eu tenho que fazer a multiplicação. Isso. Lembrando que esse é o positivo. Então eu tenho um. Opa, vou até apagar aqui. Eu tenho um positivo que multiplica o valor que está ali. No caso, ele parou, vou até mostrar para Isso. vocês. Ele parou esse aqui, ó, no rosa, que vale 1 ponto ali. Então eu multiplico por 1. Isso. Então eu multiplico aqui por 1 positivo. Beleza? Certo. Aí eu tenho que somar. Isso. O outro parou seria o verde, né? Isso. Ele parou nos 5 pontos. Então eu tenho 1 positivo que multiplica, né? Isso. 5 aqui positivo. Nossa, esse 5 saiu ridículo, mano. Vamos lá, vamos tentar de novo. Então aqui no 5. Isso. O próximo ali, no caso, que eu tenho que fazer a operação, ele parou também no 5. Então eu não tenho 1, eu tenho 2 na casa 5, né, Isso. Osmar? Então eu vou até apagar aqui. Facilitar, Eu né? tenho 2. Caramba, apaguei tudo. Vamos lá, de novo. Eu tenho 1. 1. Eu tenho 1 na casa de 1 ponto, não é? Isso. Então 1 que multiplica 1 positivo. Ok. Beleza? Mais 2. E eu tenho 2. 1. Hoje está difícil, hein? 1 que multiplica. 1 que multiplica o Mais valor 1 positivo. Isso. E aí eu tenho 2 2. que multiplica, no caso ali, 5. o 5 positivo. Ok. Beleza? Isso. Agora lança 3 vermelho. Opa, vamos torcer para cair valores bem baixinhos. Vou até tirar esses aqui Por favor. pra gente colocar. Vai, lança aí. Fora, Fora. ele vale um negativo. Nossa. É um negativo. Um negativo. Tá. É. Então você tem 2, 2. no caso negativo, né? Isso. Como ele está fora, vale 1 ponto, Vale um beleza? ponto. Então ele vale que multiplica 1 positivo aqui, Ok. ok? Certo? O outro Mais. negativo caiu ali na casa do rosa, né? Isso. O rosa seria o azul, que é 1 É um positivo. positivo. A minha pergunta é, quantos pontos você fez? Vamos somar o que que foi de azul? Então, aí eu vou pedir para os alunos agora, então. Ah, tá. Agora Beleza. eu vou pedir para vocês. Vou até pedir, pode colocar nessa tela aqui, diretor. Eu quero que vocês façam essa operação primeiro e depois essa operação, né? Isso. E aí vocês somam lá, colocam qual os resultados que dá dessas duas operações. A minha pontuação final. Isso, eu quero saber a sua pontuação final. Beleza. Beleza? Então, como é a primeira vez aí, 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho.
Retornando, Jonas, o pessoal mandando as respostas. Alguns equívocos aqui, mas de maneira geral também o pessoal mandando bem as respostas corretas. Pedro Vitor, valeu Pedro, mandando 8 como resposta. Boa. José Matheus, obrigado Zé. 8 também, mandando Boa. a resposta. Rian, falou professor, Osmar marcou 8 pontos. O Gustavo também, tá? O Gabriel, tá? E aí vou falar, teve alguns pessoal, muitos colocaram 11, tá? E aí acho que tem uma explicação, né? Faltou fazer a operação. É verdade, tá ok? Aí aparece aí, o 11 aparece com certa frequência, também o 10 aparece com alguma frequência, de maneira geral é isso. O que o pessoal manda aí, Jonas? Vamos tentar então, a ideia aqui, eu pedi para vocês fazerem separado, para entender, no caso, a conta, mas vocês poderiam ter feito de uma vez só a conta. Então, o que eu vou ter? Primeiro eu vou ter aqui a regra de sinal, né, Osmar? Isso. Então, sinais iguais aqui é positivo desse primeiro aqui. Então, eu vou ter um positivo aqui. 1 vezes 1 dá 1 positivo. Ok. Aqui, de novo, ó, regra de sinal, 2 positivos. Então, eu vou ter aqui mais, então, sinais iguais, 2 vezes 5, 10. 10. Ou seja, dos lançamentos positivos, 11 pontos. 11 pontos. Ok. Dos lançamentos negativos. Essa primeira parte aqui, ó, eu tenho que fazer a regra de sinal. Sim. Então, eu tenho aqui, ó, sinais opostos. Então, quer dizer que isso aqui dá negativo. 2 que multiplica 1 dá 2. 2. Beleza, agora eu vou fazer esse. Aqui, ó, é 1 negativo. Com 1 positivo, dá negativo, né, Osmar? Então, sim. Sinais opostos dá 1 negativo. 1 que multiplica 1 dá 1. Ok. Beleza. Eu devo 2, eu devo 1. Devo 3. Beleza. Quanto é 11 menos 3? 8. Beleza, então 8 pontos, né? Sim. É o valor que você marca. Vou apagar que a gente vai precisar utilizar. Então, Ok. 8 pontos aqui você já tem. Beleza. Beleza? Beleza. Agora é minha vez. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Então, Ok. eu tô com 3 aqui. Ó, tô na marca. Vai queimar, hein? Vamos lá. Esse Jonas. Desinclina, Jonas. Ah, que droga. Fora. Vamos tentar de novo. Ai, caramba. Aê! Boa. Conseguiu 5. Vai. Vamos tentar. Ah, caramba. Tá, beleza. Beleza. Vamos anotar. Vamos anotar. Um ali tá fora. Um tá fora. Então é só um positivo Do outro lado, aqui. Jonas. Ah, do outro lado, desculpa. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar mais pra cá. Beleza. Então, um positivo. Um positivo. Beleza. Aí eu tenho, que é o que tá fora. Isso. O que tá na marca em verde ali vale 5 pontos. Isso. Então é mais um que multiplica 5 positivos, Ok. certo? Isso. E aí eu tenho outro Ah. que tá na marca, só que ele é do centro, que é em vermelha. Ela vale 3 negativo. Ou seja, Caramba, me ferrei. Um positivo vezes que multiplica o menos 3. 3 negativo. Legal. Beleza? Sim. Então aqui vai dar uma operação. Vamos fazer a Agora outra. vamos jogar os Pega ali. Vamos. negativos. Vamos tentar os negativos E aí agora. vamos ver como é que a sorte lhe sorri. Tá, negativo é o centro, né? Sim. O 3 é negativo, o vermelho é negativo, tá? Isso. Então eu tenho que jogar no centro. Ah, esse Jonas. Aí, ó, consegui no centro, Ah. no 3 negativo. Consegui outra, ó lá. Consegui outra ali no centro. Depois vocês vão escrever. Ai, consegui fora. É. Droga. Vamos lá. Então eu tenho 2 negativos que multiplica o 3 negativo, que é o do centro, que é o vermelho, né? Isso. Então, multiplica aqui 3 negativo. Ok. E aí eu tenho, é o rosa, né? Rosa. Ficou no rosa aqui é quanto? Isso, o maior. Rosa é o 1 ponto. É um ponto. Então, um Um negativo que vezes- multiplica um negativo, certo? Ok, perfeito. Beleza? É Sim. um negativo, né, Osmar? Não, Isso, é um negativo. positivo. O qual? É um positivo ali no azul. No azul. No azul é É mais um um. positivo. Isso. Beleza. Então aí eu quero saber quantos pontos eu fiz aí para vocês. Então, 2 minutinhos, 1 minutinho para vocês aí, como infelizmente por causa do tempo. E aí coloca a resposta lá no chat e a gente já retorna.
Jonas, encontrei 3 respostas aqui bastante recorrentes. Tá? Boa. O Luiz, ele colocou que você marcou 5 pontos ao final. Tá? O Kevin colocou que você marcou 10 pontos. E aqui o Gabriel, ele disse que você marcou um total de 8 pontos. Quem está errado? Boa, vamos Quem ver tá certo? aí, vamos ver na conta. Ó, eu tenho esse 1 positivo aqui, ele fica sozinho. Vou até anotar mais para cá para vocês verem. 1 positivo. Aqui, ó, regra de sinal, sinais iguais, né? Mais é 5. positivo. Então, mais 5 aqui. Isso. E aqui é sinais diferentes, Osmar. Menos 3. Então, 3 negativo aqui. Isso. Então, 1 mais 5 dá 6. Menos 3, eu vou ter aqui 3. 3, ok? Ok. Beleza. Vou para esse aqui, ó. Ganhou Sinais bastante. iguais. Ganhou bastante aí, né? Sinais iguais. 2 Positivo. vezes 3 dá 6. 6. Sinais iguais é positivo. Positivo. E aqui, ó, sinais diferentes. Negativo. Negativo, então dá 1 negativo. No caso aqui dá 5. 5. E 3 mais 5 dá 8 8. pontos. Ponto. Quer dizer que nós empatamos essa. Empatamos ao final. Então, nós empatamos nessa aí, infelizmente, não tem vencedor hoje. Pode pôr o QR Code, por favor? Então, avaliem a aula, espero que vocês tenham gostado, né? Coloca lá o que vocês acharam ou não. Lembrando, missão 3, página 67, caderno do aluno, volume 2. Quero ver lá se vocês estão com o caderno e se vocês fizeram essa atividade aí das operações. E claro, deu uma relembrada lá, né, Osmar? Obrigado, isso. Osmar. Obrigado a você, Jonas. Belíssima aula, participação. Obrigado e valeu, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.